TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, caros amigos da TV Candidez. É com muita alegria em nossos corações que nós estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era. Programa esse que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. O programa de hoje nós estaremos conversando sobre o tema Jesus na Atualidade. A proposta desse programa é levar até você, telespectador, vários temas da doutrina espírita, temas também da atualidade à luz da doutrina espírita. Então esse é um momento em que nós teremos a oportunidade de fazer desse encontro uma sala de aula, onde nós poderemos conhecer a doutrina espírita nas suas mais específicas nuances, aquelas perguntas que nós temos a fazer do porquê estamos na Terra, de onde viemos, para onde vamos, ou seja, as perguntas capitais da humanidade. Nós estaremos aqui na tentativa de dirimi-las para vocês, a fim de que nós possamos tornar algumas questões mais claras para o nosso entendimento. Então, a cada terça-feira nós estaremos trazendo a vocês um novo tema para uma nova reflexão, com vários entrevistados que travarão conosco um diálogo, através do qual nós facilitaremos o entendimento a todos. No programa de hoje nós estaremos recebendo ele, nosso amigo Tiago Ramos, que é grande colaborador dos trabalhos de divulgação do Espiritismo, enfermeiro, trabalhador também voltado para a área social. E nós, Tiago, te desejamos as boas-vindas a esse programa. Obrigado. Bom dia. Bom dia. E dentro desse tema, Jesus na Atualidade, nós gostaríamos de iniciar com a seguinte questão. Sendo Jesus o nosso modelo e guia, como assevera o Livro dos Espíritos, como trazer o Jesus para o nosso comportamento, projetando o Cristo na nossa vida ante os desafios da atualidade? Seja bem-vindo, bom dia, Tiago. Muito obrigado. Bom dia, Ives. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, a coordenação do programa, pelo convite que me foi feito. Realmente é uma alegria para a gente poder participar desse projeto da AME Divinópolis. Eu acho que essa questão que você me fez, Ives, ela é de importância capital, Só que antes de explicar realmente o que você me perguntou, eu acho que se faz necessário a gente ter uma palavrinha sobre Jesus como guia e modelo da humanidade, que o Espiritismo considera Jesus como guia e modelo da humanidade. Porque grande parte das pessoas que estão nos vendo, a gente pode ter um público não espírita e pode não entender muito bem isso, que nós sim consideramos Jesus como guia e modelo. Certo dia, uma senhora me parou na rua, ela e uma amiga dela, e ela virou para mim e perguntou, mas aqui, vocês acreditam em Jesus? E aí eu virei para ela e respondi assim, não acreditamos. Aí ela cutucou na amiga dela e disse assim, aí ó, para você ver. Naquele jeito bem mineirinho, de falar, aí ó, para você ver, não te falei. E eu virei para ela e expliquei, não, nós não acreditamos em Jesus, nós temos certeza nele. Nós temos certeza que ele é o guia e modelo da nossa humanidade. Então, por que Jesus é guia? O que faz um guia? Um guia é aquele que faz o papel de ser o guidão, o guidom. Você já deve ter andado de trole, já andou de trole, de carrinho de rolimã, e a gente às vezes não percebe tanta importância que tem um guidom. Quem anda de bicicleta, de motocicleta, sabe muito bem disso. É aquele que guia. É óbvio que aqui é uma analogia, você tem que ter uma inteligência por trás, mas é aquele que te direciona. Te dá segurança. Exatamente. Você não vai fazer uma viagem, Ives, para Paris, por exemplo, e você não chega para um guia turístico e pergunta para ele, e aí, para onde é que nós vamos hoje? E ele não vai virar para você e falar assim, não sei, também nunca estive aqui, imagina só. Então, espera-se que um guia já tenha passado pelos caminhos que ele vai indicar para o outro. Tem uma frase que ela diz assim, olha,
primeiro passe pela ponte que você indica para o outro passar. E nós então temos a certeza que Jesus, sendo guia, ele também já passou por esses caminhos que nós hoje estamos aqui passando. Então ele entende as nossas dificuldades, ele entende as nossas fraquezas, ele entende as nossas imperfeições, ele sabe como é difícil estar nessa fase evolutiva que nós estamos. Então ele nos entende melhor por causa disso, né? Ele significa aquele que nós viremos a ser um dia. Jesus significa o nosso futuro, compreende? O Livro dos Espíritos tem uma questão, a questão 1009. Nessa questão, é um tratado filosófico, toda a resposta, sabe? Nós temos Platão respondendo essa pergunta, nós temos Laminares respondendo essa pergunta, nós temos Santo Agostinho, e nós temos um camarada lá chamado Paulo de Tarso. E numa das frases que Paulo de Tarso responde nessa pergunta, ele fala assim: Jesus é o arquétipo da humanidade. O que ele está querendo dizer, Ives? Ele está querendo dizer que Jesus ele se encontra, né, simbolicamente nas profundezas do psiquismo humano. Então nós ainda viremos a ser como ele. E ele é guia e modelo. E quando eu falo que ele é modelo, eu começo a entrar na sua resposta. Por quê? Porque, né, quem conhece, por exemplo, os trabalhos de uma fábrica, sabe que lá tem uma modelista. Aí a modelista, ela faz um molde. Aquele molde, é para ser copiado. Ou seja, modelo é para ser copiado. A questão é, quem copia? Aí somos nós, compreende? Então aí já fala do esforço humano de ter que copiar. Então a primeira pergunta que o sujeito tem que se fazer é o seguinte: você realmente deseja que Jesus seja o seu guia e modelo? É a primeira questão a ser respondida. Porque se a sua resposta for afirmativa, vem comigo, vem com a gente aqui. Se a sua resposta for afirmativa, o primeiro passo a dar depois disso é o seguinte: a tudo que lhe aconteça, eleve um pensamento de gratidão a Deus. É o primeiro passo que eu costumo tentar fazer e que eu oriento quando me perguntam. É por isso que a pergunta coloca qual é o modelo de perfeição moral que tem oferecido. Exatamente. Ou seja, você aceita se quiser. Se você aceita, se você quiser. Jesus, quando ele pega a cruz e está lá na frente, ele fala: aquele que quiser vir após mim, que venha. Mas aquele que quiser, né? Ele não obriga ninguém. Então a questão é, você quer ter ele como guia e modelo? Se sim, vem com a gente. A gente está tentando, né, Iris? Vem conosco e comece a tentar manter um sentimento de gratidão a tudo que lhe aconteça. Porque na hora que Jesus sobe no sermão, na montanha e traz aquele sermão, né, que ficou conhecido como o Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança, Ives, que ele nos fala, sabe qual é? É aquela que fala da humildade. Então ele fala assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino de Deus. Porque esse tem que ser o primeiro passo, é a disposição que o ser se coloca perante as situações que irão lhe acontecer. Então, um exemplo simples para a gente compreender isso. Você acaba de acordar na sua casa, 7 horas, 7h10 da manhã, o telefone toca, e quando você vai atender, é alguém te dando uma notícia que alguém muito, mas muito querido acabou de desencarnar, morreu, né? Quem não está acostumado com o vocabulário espírita. Então, aquele ser que está acostumado com isso, ao invés de praguejar, ao invés de reclamar, ao invés de se revoltar, de culpabilizar Deus, ele vai elevar um sentimento de gratidão e vai falar assim, obrigado, Pai, pelo tempo de convívio que me permitiu que eu tivesse com aquele ser. Aceitar os desígnios Exatamente, de Deus, né? Exatamente. Porque quando você começa a ter esse sentimento de gratidão, você passa a ressignificar tudo aquilo que lhe aconteça na vida. Então, olha para você ver uma pessoa que tem uma tranquilidade, uma serenidade dessa, de ressignificar e de passar por qualquer sofrimento que possa lhe acontecer. E nesse sentido, Tiago, já entra a segunda pergunta, o Evangelho continua atual, não é? Exatamente. O Evangelho, ele nunca deixou de ser atual, né? Nós consideramos que ele foi, ele é e ele será, né, sempre atual, porque Jesus trouxe uma mensagem atemporal. Ele fala para o Espírito. Ele fala para os sentimentos do espírito. Então, ela não deixa de estar atual. E é por isso que ele falava em parábolas. Porque em parábolas, se você dá uma parábola para uma criança, ela vai interpretar, ela vai entender a moda dela. Se você dá uma parábola para um ancião, ele também vai compreender a moda dele. Então, daqui a milênios, a gente vai estar estudando o Evangelho ainda, é claro. Porque isso já entra numa terceira questão, porque muitos vão se perguntar... Como que ensinamentos dados há mais de 2000 anos podem ter atravessado os séculos, Tiago, e continuarem atuais, Exatamente. Né, sem estarem ultrapassados? Porque
O homem contemporâneo, ele tem outras interrogações. Sim, né? sim. Tem outros questionamentos. Exatamente. Como que se dá essa atualidade do Evangelho? É justamente por isso? Justamente por isso, porque o que a gente não compreende, muitas das pessoas acham que Jesus está atrasado, porque eles não entendem que ele utilizou uma linguagem adequada para a época. Ele utilizou os meios de comunicação da época. Né? Jesus, aquele meio de comunicação de mestre e discípulo era o meio de comunicação da época. Então, se Jesus estivesse aqui hoje, Ives, nós teríamos Jesus no Facebook. Teríamos sim. Né? O hashtag Partiu Última Ceia estaria lá. Né? A gente teria Jesus no Twitter. Imagina Jesus com a capacidade de síntese que ele tem, escrever frases com 140 caracteres de um Twitter, por exemplo. Compreende? É óbvio que a gente teria, porque ele utilizaria os meios de comunicação que nós utilizamos hoje. Então, veja bem, a mensagem dele não fica ultrapassada, porque ele fala para o sentimento humano, e nós, Ives, eu, você, telespectador, nós não somos muito diferentes do pessoal daquela época. Você entende? Na hora que Jesus conversa com Pilatos, conversa com os fariseus, as fraquezas humanas daquela época, Ives, são as mesmas nossas de hoje. Quantas vezes nós não lavamos as mãos perante uma injustiça? Quantas vezes nós não saímos na rua, vemos uma injustiça e falamos assim, não é comigo. Fingimos que não vemos e passamos direto. À maneira de Pilatos. Quantas vezes o nosso orgulho não nos faz ser até piores do que os fariseus? Entendem? Quantas vezes um amigo, quando é pego, a gente vira as costas e vai embora, a semelhança que os discípulos fizeram quando Jesus foi preso. Entende? Eu tinha lá no meu bairro, né, aqui em Divinópolis, um bairro Orion, a gente tinha um campinho de futebol e a gente jogava, então o golzinho, né, feito de bambu, atrás